Fala galera, como é que vocês estão? Beleza pura? Saudade de vocês, gente. Saudade de estar com vocês para as nossas aulas, para a gente compartilhar conhecimento e aprender juntos. Mas olha só, já que estamos um pouco distante, mas precisamos continuar. Estamos aqui para isso. Toda a equipe do Gabarito, ela está junto com vocês para a gente passar por esse momento difícil juntos, mas o aprendizado continuar conosco e a gente aprender cada vez mais. Olha só, queridos, a nossa aula de hoje ela é sobre um assunto muito importante dentro da química. São as reações de neutralização ácido-base. Esse assunto ele é muito importante porque ele vai te auxiliar, por exemplo, a resolver as questões de titulação. Nós vamos compreender alguns fenômenos importantes que direto ali aparecem nas provas do Enem e dos principais vestibulares. Eu quero trabalhar com vocês as principais reações de neutralização, certo? Algumas que têm a ver com a saúde, algumas que têm a ver com processos laboratoriais ou industriais. E então, para isso, eu selecionei algumas substâncias que mais aparecem. A gente analisa essas provas todas e diante desse olhar clínico, eu separei alguns dos principais ácidos para que a gente faça uma revisão, pensando que as funções inorgânicas estão um pouco à frente. Mas é necessário, principalmente agora que você está estudando com meu amigo Japa, vocês estão estudando as reações à titulação, então esse conteúdo é extremamente importante. Pensando em você, eu gravei essa aula para que nós possamos discutir os principais ácidos, as principais bases e as principais reações de neutralização. E isso vai te auxiliar aí nas resoluções de exercício e relembrando, com certeza isso vai auxiliar você no processo, né, da sua aprendizagem. Olha só, eu selecionei para você então, dos principais ácidos, eu estou tratando do ácido clorídrico. Com certeza ele tem demais, porque é um ácido extremamente importante, né? Lembrando que esse ácido ele faz parte aí da composição do suco gástrico. Então tem uma neutralização importante que a gente vai ver daqui a pouco que envolve ele. O ácido nítrico, ele é usado na produção de explosivos e na limpeza de alguns materiais. Nós temos o ácido sulfúrico, que é usado na solução de bateria e como acidulante em vários processos industriais. Olha só, queridos, ácido sulfúrico, durante um tempo, ele era usado para medir o nível de industrialização de um país. Se um país produzia ou importava muito ácido sulfúrico, é porque ele tinha uma atividade industrial bem desenvolvida. Então, ó, ele é muito importante. E, por fim, o ácido fosfórico, acidulante em alguns alimentos e, por exemplo, como alguns tipos de doces e também os refrigerantes do tipo cola. Olha só, por que eu escolhi esses 4 ácidos? Gente, eles são os que mais aparecem. E eu quero te ajudar a relembrá-los, porque aqui nós temos um ácido, né? A fórmula do ácido clorídrico, ela é a seguinte, HCl. Agora, olha só, a fórmula do ácido nítrico, HNO3. A fórmula do ácido sulfúrico, você sabe, fala aí pra mim, fala no seu consciente, H2SO4, você sabe dela de cor. A fórmula do ácido fosfórico, H3PO4. Isso mesmo, você que acertou todas as fórmulas, parabéns. Você que, por acaso, ainda não conseguiu formular, tá aqui elas para vocês. Agora, professor Hélio, por que você escolheu esses 4 ácidos? Olha só, queridos, aqui nós temos um monoácido. Por que monoácido? Porque ele tem apenas um hidrogênio ionizado. E ele é um monoácido que eu considero simples porque o seu ânion ele é formado apenas por um átomo. Então é um monoácido que eu considero simples. Agora, aqui nós temos um monoácido porque ele também tem apenas um hidrogênio ionizável. Porém, aqui nós temos um ânion complexo, ou seja, formado por mais de um elemento. E isso influencia muito na hora que o aluno vai fazer a formação do seu ânion. E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Aqui nós temos os outros, olha só. O ácido sulfúrico é um diácido, porque ele tem 2 hidrogênios ionizados. E você se atentar a esse fato é importante na hora de fazermos as reações de neutralização. E aqui nós temos então um exemplo
de um triácido, porque ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Beleza? Olha só, queridos. Antes, né, de chegarmos nas reações de neutralização, vamos recordar uma coisa importante. Os ácidos são substâncias que, quando são adicionados em água, formando uma solução aquosa, eles liberam o íon H+, ou o hidrônio H3O+. Vamos fazer a ionização simples desses ácidos? Vem comigo. Olha só, quando o HCl, né, ou seja, o cloreto de hidrogênio, ele é colocado em água, né, nós vamos representar o seguinte. Quando essa reação vai acontecer, vai haver a formação do íon H+, e também a formação do íon cloreto, né, H-. Sabemos que aquilo vai ser aquoso e aqui aquoso. Mas eu vou deixar essa representação simples pelo espaço. O importante é recordarmos aqui, ó, esse íon. Depois nós temos, ó, quando o ácido nítrico é colocado em água, nós vamos ter então aqui a formação de H+, aquoso. Vamos pôr aqui o aquoso em todos, né, gente? Para ficar bonitinho e ficar correto. Né? Então, ó, aquoso mais NO3 menos também aquoso. Ou, preste atenção numa coisa. Você viu que há um hidrogênio ionizável que saiu de carga positiva, vai então, ó, esse elétron do hidrogênio ficou lá no ânion, formando então aqui, ó, uma carga negativa. É importante você se ater a essa informação, porque na hora que formos fazer as reações de neutralização, isso é importante na análise. Aqui ó, nós temos então ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, quando colocado em água, nós vamos ter a formação, olha só, não são 2 hidrogênios ionizáveis? Então, quer dizer que ele vai formar 2 íons H+, e você vai, com meu amigo, os meus amigos depois, você vai estudar essas reações e você vai ver que elas também podem acontecer em etapas. Mas aqui eu estou representando em apenas uma etapa a ionização desse ácido. Olha só, nós temos então 2 hidrogênios aqui, eles saem na forma de 2 íons H+, e formando então o íon sulfato. Né? É importante demais que você se lembre que o íon sulfato é um íon que possui uma carga de -2. Isso vai ser importante aqui quando formos fazer as nossas reações de balanceamento. Daí, olha só, o ácido fosfórico, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então quer dizer que quando o ácido fosfórico ele é ionizado, né, ou seja, colocado em água, ele vai formar então, ó, 3 hidrogênios, vão formar 3 mols de íons H+, né? E enfim, e além desses 3 íons H+, ele vai formar um ânion, que é o ânion fosfato. E ó, se aqui são 3 cargas positivas, foi porque 3 cargas negativas ficaram. Então, formando aqui um íon com carga 3-, aquoso. Certinho, queridos? Aqui então estão as principais reações de ionização dos principais ácidos. Tem outros, mas pode ter certeza que se você guarda esses 4 íons aqui, você tem aí uma grande possibilidade de encontrar essas questões. E os outros que possivelmente apareçam, eu vou trabalhar com vocês também depois nos exemplos de neutralização. Beleza? Bora agora revisar um pouquinho as principais bases? Vem comigo! Então, galera, aqui estão as principais bases e com certeza uma dessas 3 podem aparecer nos exercícios. Agora, eu trouxe esses 3 exemplos para te ajudar a lembrar o seguinte: quando nós tratamos de metais, né, e por exemplo, metais alcalinos do grupo 1A da tabela, ou metais alcalinos terrosos do segundo grupo, ou família 2A, e também o alumínio, que está lá no grupo 13, família 3A, esses 3 exemplos eu preciso que você lembre, né, que a carga gerada pelos íons, né, de metais desses grupos, elas vão ser importantes na hora de analisarmos as bases. Então, ó, vem comigo. Eu coloquei aqui um exemplo, né, do hidróxido de sódio, ou seja, um elemento lá da família
um A, certo? O hidróxido de magnésio, um elemento da família 2A. E o hidróxido de alumínio, um elemento da família 3A. Por que esses três exemplos são importantes? Olha só, quando nós falamos hidróxido de sódio, nós temos que nos lembrar que, por ser um composto iônico, primeiro representamos o cátion, depois nós representamos o ânion, né, que é o íon hidroxila. Então, ó, NaOH, conhecido popularmente como soda cáustica. É uma das bases, uma base forte, né, e muito usado em análises laboratoriais como neutralizante, certo? O hidróxido de magnésio, nós vamos ter, então, ó, magnésio, né? O magnésio é da 2A, a carga dele é 2+. Então, ó, aqui nós vamos ter duas hidroxilas, MgOH. Hidróxido de magnésio, só lembrando, é uma base muito usada para a neutralização da acidez estomacal, né? Ele é um antiácido bem conhecido, né, de todos nós. Então, exemplos como esse podem aparecer nas provas, como na prova do Enem, por exemplo, já apareceu algumas vezes, provas como a FUVEST, como a Unicamp, já apareceu várias vezes. Então, a gente está trabalhando possíveis temas que vão aparecer nas provas para vocês. Hidróxido de alumínio, AlOH3. Ou seja, o hidróxido de alumínio ele vai ter aqui, ó, 3 hidroxilas. O hidróxido de magnésio, 2 hidroxilas. O hidróxido de sódio, 1 hidroxila. Aí, mas olha só, aqui você precisa entender que se eu tivesse hidróxidos de qualquer um dos outros metais da UMA, a representação seria muito semelhante. Né? Por exemplo, se tivéssemos lá o hidróxido de potássio, o potássio está logo abaixo ao sódio na tabela periódica. Então nós teríamos aqui KOH. Né? Então você vai ter hidróxido de lítio, LiOH. Por quê? A quantidade de hidroxila ela é a mesma quando comparamos com a família que ele está. Isso é lógico que é uma regrinha. Né? Os exemplos de metais da 2A. Eu coloquei aqui o magnésio, mas eu poderia colocar o cálcio. Ia ficar CaOH2, BaOH2, se fosse o caso do bário. Entende? Então eu quero que você faça essa semelhança. Aqui, ó, quando nós falamos de AlOH3, em uma das últimas aulas que nós fizemos, eu disse da importância também dessa substância na questão que ela é formada durante o processo de tratamento de água, né, e ele é um agente coagulante, aglutinante, né, floculante, e um processo extremamente importante. Ademais, nós temos esse composto, hidróxido de alumínio, também presente em alguns antiácidos, né? Alguns antiácidos estomacais em remédios que neutralizam, né, a acidez estomacal. Agora, queridos, olha só, um outro ponto importante que eu preciso que você analise é que quando as bases são colocadas em água, elas sofrem dissociação iônica, ou seja, os íons se separam, né? E nesse caso aqui, vai haver a formação do íon sódio, Na+, e também do íon OH-, que é a hidroxila. Aqui ó, nós temos a formação do íon magnésio 2+, e nós temos a formação da hidroxila 2-. Mas olha só, quantas hidroxilas nós temos? São 2. Então aqui você tem que pôr 2. E isso é importante. O alumínio, quando nós temos a formação a dissociação iônica, me desculpe, né, dele, nós vamos ter então, olha só, Al3+, mais 3OH-, certo? Queridos, é muito importante, assim como eu mencionei a questão da quantidade de hidrogênios ionizáveis, nós observarmos a quantidade de hidroxilas que vão estar presentes. Por quê? Neutralização vai acontecer justamente com essa reação, né, entre os íons H+, e o íon OH-, para a formação de água, né? Então, se nós temos a reação de um ácido, um monoácido, com uma monobase, a proporção dos dois reagentes é de 1:1. E essas proporções são importantes, principalmente quando vamos calcular, né, quantidades ou concentrações lá na titulação.
E é por isso que eu estou fazendo a revisão com vocês, porque agora a gente vai trabalhar as reações de neutralização em si, formulando, né, fazendo as principais equações. Beleza pura, queridos? Olha só, então, para a gente recordar, aqui ele é chamado de monobase, porque ele tem apenas uma hidroxila. Aqui ele é chamado de dibase, porque são 2 hidroxilas. Aqui nós temos uma tribase, porque são 3 hidroxilas. Beleza? Espero ter ajudado vocês nessa revisão sobre as principais bases. Agora, bora trabalhar algumas reações de neutralização e montar elas bem lentamente para te ajudar a montar depois? Bora, só um minutinho, eu vou apagar aqui e a gente começa tudo de novo. Então, queridos, já que nós revisamos, né, os principais ácidos, as principais bases, bora agora fazer as reações de neutralização de alguns deles, né, combinando um com o outro. Então vamos trabalhar os principais e depois a gente vai observar alguns outros, que até mesmo de alguns ácidos que a gente não trabalhou aqui. Beleza pura? O primeiro então, e aquele que na minha opinião é o mais simples, vamos trabalhar com uma neutralização em que a proporção ácido-base ela ocorre na proporção de 1 para 1. Então, ó, vamos pegar, nesse caso, o ácido clorídrico, certo? HCl, mais uma monobase, o NaOH, certo? Aqui, ó, essa é uma reação de neutralização que eu tenho certeza que ela aparece muito, em muitos casos, né? Então, ó, nós vamos trabalhar essa reação. Vamos ver a formação, né, do que vai ser formado ali no final. Tem uma musiquinha, queridos? Deixa eu me aventurar e cantar um pouquinho para vocês. Tem uma musiquinha que diz assim, ó, vem comigo, se você puder batucar na sua mesa enquanto você assiste a minha aula, porque vocês lembram, gente, a minha aula não era uma aula parada, era uma aula em que eu brincava, em que eu me divirto dando aula para vocês. Então, vem comigo, olha só, vou na batida do funk, vem comigo, olha só. Oi, Ninho, eu quero te ver contente. Ensina uma química pra gente. Aqui no gabarito eu sei que tu tem moral. Ácido mais base, sempre, sempre. Ácido mais base, sempre dá um salto. Sempre, sempre, sempre dá um salto. Sempre, sempre, sempre dá um salto. Ô, a saudade de vocês, gente! Que vontade que eu tô de estar aí com vocês, para você estar batucando e a gente dar e tocar aquele som e aprender junto. Porque olha só, como eu disse na canção, queridos, ácido mais base vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar sempre aqui, ó, um sal, né? Então nós teremos aqui a formação de um sal e também de água. Toda reação de neutralização, queridos, vai formar um sal, seja ele solúvel ou não, e uma molécula ou mais de água, certo? Nesse caso aqui, queridos, olha só, vamos completar. Nós temos, ó, o ácido vai fornecer para nós o H+, a base vai fornecer o OH-, e isso vai então formar aqui, ó, a molécula de água. Vamos aqui escrever o nome, né? Eu pus a fórmula já intuitivamente. Então aqui nós vamos ter a formação de aguinha, esse líquido tão precioso que nós temos. Olha só, queridos, se há então uma formação de água, agora ó, eu disse também que formam sais. Sais são compostos iônicos que são formados por íons positivos e negativos. Então, ó, vem comigo para a gente fazer a fórmula desse sal formado. Sempre, olha só, nós vamos ter o íon positivo, o cátion, ele é o sódio. Só lembrando, sódio, Na, e aqui ó, o cloreto, né? NaCl. Por que nós fazemos isso? Lembra lá naquela revisão que eu fiz com você? O íon cloreto, ó, eu vou pôr e depois a gente apaga. O íon cloreto, né? O íon cloreto, ele é Cl-, enquanto o Na, ele é Na+. Proporção de cargas, um positivo e um negativo, se neutralizam. Então, a proporção dos íons no composto é de 1 para 1, formando então o sal NaCl.
Bora apagar esse pedacinho, que isso aqui é somente uma forma da gente chegar a essa representação. Queridos, essa reação, olha só, observe comigo, ela acontece na proporção de 1 mol de HCl e 1 mol de hidróxido de sódio. Então, ó, na hora de você fazer os cálculos na titulação, você tem que lembrar que, independente da quantidade em mol que for consumido deste, a quantidade em mol deste vai ser igual, porque a proporção ela é de 1 para 1, beleza? Guarda então esse primeiro caso, queridos. Olha só, esse primeiro caso, ele é importante. Agora, ó, vamos pegar um outro caso, um caso 2, em que vamos manter o seguinte, eu quero agora fazer uma reação em um monoácido, HCl, certo? Reagindo com uma dibase. Então, ó, vamos pegar aqui, lá no exercício, lá no exemplo, nós colocamos o magnésio, né? Então, ó, bora pegar ele. Nós temos aqui, ó, o hidróxido de magnésio, né? E esta reação ela é conhecida, porque ela acontece aqui, ó, dentro do nosso estômago. Quando uma pessoa ela tem uma azia, uma acidez aumentada ali, um excesso de acidez estomacal, então ela vai tomar um antiácido, uma substância que reaja com esse excesso de ácido no estômago, te aliviando um pouquinho. Então, ó, essa reação ela acontece lá no estômago, né? Porque aqui nós temos, ó, vem comigo, relembrando, toda reação de ácido-base vai formar sempre vai dar um sal e água. Então, ó, lembrando, nós temos o íon cloreto, né? Então, ó, vamos colocar ele aqui, ó, o íon cloreto do ácido, nós sabemos que ele é Cl-. Ah, um outro detalhe importante, queridos, que eu até não mencionei aqui. Sempre um sal, ele é formado e representado pelo cátion, ou seja, o íon de carga positiva, e depois o ânion, íon de carga negativa. Beleza? Então, por isso, ó, Cl-, mas o cátion é o Mg2+. Olha só, gente, essa regrinha ajuda muito na hora de fazermos a fórmula do sal. Então, ó, nós temos aquele, eu chamo de regrinha do break. Sabe, quando vou dar aula, eu chamo isso de regrinha do break. Por quê? Olha só, nós pegamos esse número que está aqui, ó, e ele vem para cá. Então, você põe, ó, 2. E aqui é um 1. Quando não tem somente o sinal, você põe apenas o 1. Então, ó, o 1 daqui vem para cá. Ou seja, o sal formado nessa reação, ele é MgCl2. Aí, mas por que aparece esse 2? Porque, gente, há uma neutralização também de cargas. Duas cargas positivas devem ser neutralizadas por duas cargas negativas. Mas o íon cloreto fornece apenas uma carga negativa. Por isso nós precisamos de 2, certo? Então, tentando aqui te ajudar a compor e a formar esta reação. Vou apagar esse cantinho aqui, porque isso foi só apenas um esqueminha que a gente estava fazendo. Agora, olha só. Além de um sal formado, nós temos também a formação de quem? Da nossa querida aguinha. E um outro cuidado eu preciso ter. Toda vez que for trabalhar com reações químicas, você precisa observar se ela está balanceada. Que neste caso, ela não está. Olha só, se nós temos aqui, ó, vem comigo. Nós temos, né, lembra da regrinha do macho na hora de fazermos balanceamento? Nós podemos usar aqui, ó, macho. Primeiro balanceia os metais, depois os ametais. Depois, se tiver ametal carbono, é ele que vai ser o próximo. Depois, o hidrogênio e, por fim, o oxigênio. Lógico, gente, isso é uma regrinha. Tem casos de reações que ela não conseguimos utilizá-la para fazer os balanceamentos. Mas grande parte das reações são balanceadas levando em consideração esta ordem. Então, ó, quem é o primeiro? O primeiro, tio N, é um metal. E nesse caso, quem é metal é o magnésio. Então, ó, tem um magnésio aqui, tem um magnésio aqui. Beleza. Vamos pôr só os índices para a gente ver que já estão todos analisados? Então, ó, um magnésio aqui, um magnésio aqui. Beleza? Olha só, o próximo então vai ser o ametal. O ametal principal aqui é o cloro.
nós temos um cloro aqui, nós temos 2 cloros de cá. Opa, então aqui nós temos que igualar a quantidade de cloro. Então, portanto, eu coloco o 2 aqui. Agora, ó, quando eu coloco o 2 aqui, você concorda comigo que eu alterei também a quantidade de hidrogênio? Vamos então ver quantos hidrogênios tem lá do outro lado? Ó, 2H aqui, nós vamos ter mais, ó, 2H aqui, ou seja, nós vamos ter 4 hidrogênios do lado dos reagentes. Aqui, ó, é o único lugar que temos hidrogênio do lado dos produtos. Então, nós vamos ter 4 de cá, 2 de cá. Então, eu boto 2 aqui, porque aí sim nós temos agora 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. Estão os hidrogênios balanceados e, na verdade, toda a reação está balanceada. Por que é importante fazermos esse balanceamento? Porque, olha só, queridos, esta reação ela acontece numa proporção de 2 mols do ácido para 1 mol da base. Aí, e se tivesse na reação o escrito contrário? Primeiro eu colocar o base e depois eu colocar o ácido. Não tem problema, gente. A proporção vai se manter do mesmo jeito. Levando em consideração, nós teríamos aí 1 mol de base, 2 mols de ácido. Não vai mudar, certo? A ordem, a forma que nós representamos os reagentes, não muda a proporção que existe entre eles. Fica a dica, beleza? Vamos então para um terceiro caso, queridos. Trabalhando agora, olha só, com um ácido que é monoácido, certo? Vamos trabalhar os principais casos, como eu disse. HCl. E agora com uma base que ela tem 3 hidroxilas, como é o hidróxido de alumínio. Então, ó, queridos, HCl mais hidróxido de alumínio. Eu tenho 3 hidroxilas, eu tenho um hidrogênio ionizado. Então, ó, nesse caso, nós vamos de novo fazer aquela regrinha. Vou fazer ela aqui no cantinho, olha só, para depois a gente fazer a fórmula do sal formado. Então, ó, nós vamos ter que o cátion é o alumínio, 3 mais, certo? O ânion continua sendo o cloreto, 3 menos. Ei, presta atenção, nós precisamos de neutralizar as cargas. Então, ó, nós temos aqui, ó, 3 mais, 3 cargas positivas e apenas uma carga negativa. Para que haja neutralidade, devemos ter aqui 3 cargas negativas. Mas o íon cloreto, ele se apresenta somente com a carga menos 1. Então, nós precisamos de quantos íons cloretos? Precisamos de 3. E, ó, a regrinha do break me diz o seguinte. Se eu pegar aqui, ó, o 3 daqui e pôr aqui, o 1 daqui e pôr aqui. Olha só, eu botei então que a fórmula deste sal, a fórmula deste sal vai ser a seguinte. AlCl3, Então, ó, a fórmula do sal está aqui. Deixa eu só apagar esse esqueminha que a gente fez para nos auxiliar. E agora, eu sei que toda reação de ácido mais base forma um sal, mais a nossa preciosa aguinha. Enim, fala para mim, essa reação está certinha? Lógico que não, Precisamos balancear esta reação. Então, ó, da mesma forma que fizemos ali, nós vamos começar pelo metal. Um alumínio aqui, um alumínio ali. Ah, beleza. Então quer dizer que para o alumínio eu não mudo mais, porque ele já tem as mesmas quantidades. Mas olha só, o cloro tem um cloro de cá e tem 3 cloros de lá. Aí eu preciso então pôr 3 aqui para que esse 3 multiplicado ao cloro, nós tenhamos 3 cloros. Mas eu multipliquei também o hidrogênio. Então eu vou ficar agora com 3 hidrogênios. Lembrando, na base também tem o hidrogênio na hidroxila. Então, ó, 3 vezes 1, nós vamos ter aqui 3 mais 3, 6 hidrogênios. A única substância nos produtos que tem hidrogênio é a água, que tem aqui 2. Então, que número multiplicado por 2 vai me dar 6? 3. Então, ó, 3 vezes 2, 6. 3 mais 3, 6. A reação está totalmente balanceada. Queridos, olha só, vamos para mais um exemplo, alguns exemplos. Vou apagar aqui rapidinho para a gente trabalhar outros exemplos. Então, exemplo 4,
e exemplo 5. E aí depois a gente fecha esta aula tão maravilhosa. A única coisa ruim que tem é que eu estou longe de vocês. Eu gostaria de estar presencialmente, olhando para o rostinho de cada um de vocês. Desculpa. Então, pessoal, vamos para mais um exemplo. Nós vamos trabalhar agora o quarto exemplo de reação de neutralização. E nesse momento, nós vamos trabalhar agora com um diácido. Vamos usar aqui o ácido sulfúrico. E vamos reagir o ácido sulfúrico com uma monobase. Nós usamos lá no nosso exemplo sódio, eu vou usar agora o potássio. Então, hidróxido de potássio. Sabendo, a nossa canção nós mencionamos, ácido mais base vai formar sempre um sal mais água. Então, formando aqui a água. Agora, vamos usar aquele mesmo esqueminha? Nós sabemos que o sal formado vai ter o cátion, potássio. O ânion é um ânion, que ele é oxigenado, o ânion sulfato. Queridos, lembrem-se, você nunca desmembra o íon sulfato. E o sulfato tem carga 2-. Então, regrinha do break, como eu ensinei para vocês. Nós vamos pegar o 2 daqui, vamos colocar ele aqui. Aqui nós temos o 1. Então, o 1 vai estar aqui, multiplicando todo esse íon. Então, a fórmula do sal formado vai ser K2, por causa do 2 aqui, SO4, certo? Então, primeira coisa, a reação está balanceada? Não. Então, nós precisamos de fazer o balanceamento, porque na hora de efetuar cálculos, o balanceamento é extremamente importante. Olha só, começando pelos metais, 1 potássio aqui, 2 potássio aqui. Nós temos então que pôr o 2 aqui. 2 potássio, 2 potássios. Gente, olha só, o íon sulfato ele não vai se desmembrar. Então eu posso analisar todo esse íon de uma vez. Um sulfato aqui, um sulfato aqui. O enxofre do sulfato está balanceado. Eu posso afirmar então que esses oxigênios presentes nos sulfatos também já estão balanceados. Olha só, hidrogênio. Tenho 2 hidrogênios aqui, mais 2 hidrogênios aqui. São 4 hidrogênios. Aqui eu tenho 2, O único produto que tem a presença de hidrogênio é a água. Então, se eu tenho 4 hidrogênios aqui eu tenho apenas 2, eu coloco o 2, fazendo então assim o balanceamento. Importante eu analisar que a proporção estequiométrica dessa reação ela é de 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mols de base hidróxido de potássio. Bora para mais um exemplo? Olha só, queridos, no exemplo 5, nós vamos trabalhar agora com um triácido, certo? Um triácido, E aí eu quero mostrar para vocês o exemplo do ácido fosfórico, H3PO4, mais uma base. E aí vamos pegar uma monobase, o NaOH. Por que eu estou usando esse? Porque ela sempre aparece. E eu preciso que você preste bem atenção quando for aparecer esses exemplos assim. Então, agora nós temos aqui a formação de um ácido e uma base, vai formar um sal mais água, Então, fazendo aquele mesmo esqueminha, queridos. Olha só, o íon sódio, Na+. O íon fosfato, você não pode se esquecer, ele é PO4, 3-. Então, se nós temos aqui 3 cargas negativas, serão necessárias 3 cargas positivas para neutralizar esse íon. Então, regrinha do break, o 3 vem para cá. E aqui, o 1, ele fica aqui. O 1 não precisamos de colocar. Então, a fórmula do sal aqui vai ser Na3PO4. Então, a reação... Falta agora simplesmente fazermos o balanceamento. Queridos, olha só. Nós temos aqui, então, metal sódio, 3 metais sódios aqui e apenas um aqui. Coloco o 3, ele fica, então, balanceado. Agora, olha só. Um fósforo aqui. Beleza, está balanceado. Agora, 3 hidrogênios aqui. Só lembrando aqui, nós temos 3 hidrogênios também. Então, 3 mais 3 são 6 hidrogênios. Aqui eu tenho apenas 2.
Que número que é multiplicado por 2 que vai dar 6? Isso mesmo, todos responderam em casa dizendo que era 3. Agora, queridos, olha só. Vamos trabalhar um exemplo, né, o exemplo 6, em um ácido que nós temos, ó, o ácido sulfúrico, certo? O ácido sulfúrico, para a gente ver a proporção, né? Aqui estava me esquecendo já de mostrar a proporção. Nós temos aqui a proporção de 1 mol de ácido fosfórico para 3 mols de ácido de hidróxido de sódio, certo? Agora, ó, nesse exemplo 6, eu quero trabalhar com vocês o H2SO4, agora com uma tribase, o hidróxido de alumínio. Olha só, queridos, nesse caso aqui, quando nós temos, ó, um diácido reagindo com uma tribase, nós precisamos tomar um cuidado com as proporções que vão existir. E toda essa proporção vai se dar pelo balanceamento. Olha só, que sal vai se formar a partir desses dois compostos? Vamos fazer aquela mesma regrinha aqui, ó, no cantinho do nosso quadro, né? Então, ó, nós temos agora o cátion, vai ser, ó, o alumínio. Lembrando, ó, o alumínio, a carga dele é 3+. Ô, Tio, como que eu consigo ver isso? Lembre-se, o alumínio está na 3A na tabela periódica, portanto, ele tem 3 elétrons na última camada. Quando ele doa esses 3 elétrons para a formação do íon alumínio, a carga dele então vai ser 3+, beleza? Então, ó, o cátion é o fosfato. Eu não posso aqui, ó, me esquecer, desculpa, o cátion que nós estamos usando agora, o do fosfato era do exemplo anterior. O ânion que nós estamos usando aqui é o sulfato. Então, ó, SO4. O SO4 é 2-. Gente, mais do que nunca, esse exemplo, regrinha do break me ajuda demais. Porque, ó, eu vou pegar, ó, esse 2zinho que está aqui, ele vai aparecer aqui como índice do alumínio. O 3 que está aqui vai aparecer como índice do sulfato. Uma coisa extremamente importante, quando nós temos um ânion ou um cátion que seja formado por mais de um elemento, como é o caso aqui, ó, formado por enxofre e por diversos átomos de oxigênio, esse composto tem que ser colocado entre parênteses. Então, ó, a fórmula do sal que vai nos ter aqui vai ser a seguinte. Ó, nós vamos ter, ó, apagando o meu esqueminha e colocando a fórmula correta dele, vai ser a seguinte: Al2, né, vindo lá do sulfato, abre parêntese, SO4, 3. E nós temos então aqui ainda a nossa tão preciosa aguinha. Certinho, queridos? Olha só, eu vou apagar aqui rapidinho e nós vamos tratar de mais 2 casos que são importantes. Um não tanto, mas um é importante demais, né? Que ele vai envolver a formação de um sal a partir da neutralização parcial. Então, gente, olha só, só para a gente detalhar aí o que eu estou fazendo com vocês. Eu estou trabalhando as principais reações de neutralização. Estou trabalhando, nesse caso, todas as que eu fiz aqui são neutralização total. Ou seja, a quantidade de hidrogênio, ela reage totalmente com a quantidade de hidroxila. Beleza? Tem alguns casos, a gente pode ver na próxima aula, das neutralizações parciais. Tá bom? A gente pode ver esse caso depois na aula que vem. Certo? Aí a gente amplia e trabalha os casos específicos dela. Então, ó, pensando nisso, vamos para mais um caso que ele é importante, né? O caso 7, que é justamente, gente, olha só, tem um sal muito importante que atua como uma base, porque ele é um sal de caráter básico. Então quer dizer que é uma reação de ácido-base, mas agora eu não vou ter um ácido e uma base, e sim um ácido e um sal que tem caráter básico. Então eu preciso que você guarde. Olha só, o nosso estômago, né, ele tem lá o suco gástrico formado pelo ácido clorídrico, né, e outros compostos ali dissolvidos. Quando nós usamos, né, o bicarbonato, queridos, guarda esse sal aqui, ó, bicarbonato. Então, ó, vou até pôr o nome dele aqui, ó. Os outros a gente nem estava falando
carbonato de sódio. Ele é muito conhecido, ele trabalha neutralizando a acidez estomacal. Olha só, gente, essa reação ela é extremamente importante. Por quê? Nós sempre mostramos um ácido reagindo com uma base e vamos dizendo lá que forma um sal mais água. Só que olha aqui, nesse caso, nós vamos ter a formação de um sal, que é NaCl. Né? Então, NaCl, certo? Eu vou mencionar e vou enfatizar que esse NaCl está aquoso, porque forma um sal totalmente dissolvido. Aí, queridos, vai haver a formação de um ácido. Olha só, isso mesmo que eu estou te dizendo. Vai haver a formação do H mais esse H, vai haver a formação de um ácido. Um ácido, e que nesse caso é o ácido chamado de ácido carbônico. Ácido carbônico. Queridos, olha só, é uma reação extremamente doida, porque um sal básico reage com um ácido, formando um outro ácido e um outro sal. Só que aí tem um detalhe muito importante que você não pode tirar da sua mente. Esse ácido carbônico é um ácido fraco, é um ácido que se decompõe lá no nosso estômago. A temperatura que se encontra no nosso estômago causa a decomposição daquele ácido. Então nós teremos como produto também desta reação a decomposição do ácido carbônico, que vai, olha só, ele vai se decompor em gás carbônico e água. Então, ela é uma neutralização diferente, mas ela é uma neutralização extremamente importante. Por isso que, toda vez que uma pessoa está com azia e ela toma ali um pouquinho de bicarbonato, ele causa uma efervescência e ela pode ser representada aqui, quando nós colocamos o CO2 gasoso, ela causa uma efervescência. Por quê? A formação de um gás em meio a um líquido. Então, essa efervescência vai também formar água. Então, geralmente, o que acontece quando uma pessoa toma quantidades de bicarbonato, ela dá aquela sensação ruim e até o arroto seria o resultado, então, dessa efervescência causada lá. Gente, esse exemplo é muito importante e ele já apareceu várias vezes em vários vestibulares, eu preciso compartilhar com vocês. Então, olha só, eu espero ter contribuído para você compreender esse conteúdo. Eu sei que os meus amigos vão trabalhar ele em outros aspectos depois, mas estamos aqui justamente como uma equipe toda para auxiliar na sua aprendizagem. Então, fica a dica, todos esses exemplos de reações de neutralização totais, foi isso que eu trabalhei ao longo desta aula. Espero ter ajudado muito. Fique com Deus, fique em casa. Um beijo para todo mundo.